Olá! Essa videoaula abordará sobre segurança no trabalho com base no capítulo 14 do livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Ichiro Ida. Ela foi desenvolvida para a disciplina de Engenharia do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os tópicos abordados nessa videoaula serão o erro humano, fatores que influem nos acidentes, segurança na indústria, projeto de produtos seguros e implementação de segurança no trabalho. A segurança no trabalho é um assunto da maior relevância que não interessa apenas aos trabalhadores, mas também às empresas e à sociedade em geral, pois um trabalhador acidentado, além dos sofrimentos pessoais, provoca despesas ao sistema de saúde e passa a receber os seus direitos previdenciários que são pagos por todos os trabalhadores e empresas. De acordo com Nogueira, a primeira estatística oficial disponível sobre acidentes de trabalho no Brasil data de 1969, tendo-se registrado a marca alarmante de 1.059.296 acidentes em uma população de 7.268.449 trabalhadores, sendo que pelo menos 14,47% daqueles trabalhadores tinham sofrido pelo menos um acidente durante aquele ano. A partir de 1975, com a adoção de medidas preventivas e a atuação governamental nessa área, os índices tenderam a decrescer, baixando para 3,84% em 1984. Contudo, o Brasil ainda permanece como um dos países com maior índice de acidentes. Estes se concentram em alguns setores, como na construção civil e transportes. Na análise dos acidentes, muito já se conhece sobre as falhas mecânicas e materiais do sistema. Por outro lado, muitos acidentes também têm sido atribuídos a falhas humanas, e nesse capítulo nós estudaremos o problema do erro humano, causador de acidentes, e diversas formas de evitar esses acidentes, que devem ser objeto de contínua preocupação em todas as empresas e a sociedade em geral. O erro humano. Muitos acidentes costumam ser atribuídos ao erro humano ou ao fator humano. Entretanto, quando se fala em erro humano, geralmente se refere a uma desatenção ou negligência do trabalhador. Veremos aqui que isso não é tão simples assim. Para que essa desatenção ou negligência resulte em acidente, houve uma série de decisões anteriores que criaram as condições para que isso acontecesse. A abordagem do erro humano tem sofrido mudanças na medida em que se compreende melhor o comportamento do homem. A natureza do erro humano. Uma forma mais correta de considerar o erro humano não é pelas suas consequências prejudiciais, mas sim pelo acompanhamento das variações do comportamento humano. Desse modo, para cada tipo de tarefa, existe uma determinada faixa de variações que são aceitáveis, e, quando elas começam a ultrapassar um certo limite, pode-se considerar que há alguma normalidade aumentando os riscos do acidente. Assim, existem duas situações em que essa variação de comportamento é considerado um erro. Uma delas é quando a intensidade da variação for muito grande, colocando-a fora de uma faixa considerada normal ou aceitável. A outra é quando essa variação ou adaptação não for suficiente para acompanhar mudanças exigidas pela tarefa ou ambiente. Existe um modelo que analisa as causas das falhas em 3 níveis possíveis: no sistema sensorial, no sistema nervoso central e no sistema motor. Em cada um desses níveis podem ocorrer os desvios causadores de acidentes. Portanto, o erro humano resulta das interações homem-trabalho ou homem-ambiente que não atendam a determinados padrões esperados. Nesse conceito, estão implícitos 3 elementos: uma ação humana variável, uma transformação do ambiente ou máquina que não atenda a determinados critérios e um julgamento da ação humana frente a essas situações. Erro e violação. Erro é um ato involuntário que se desvia daquele normal ou pretendido. O erro geralmente recai no domínio da percepção, processamento humano das informações ou interações inadequadas com o sistema. Por exemplo, um digitador que escreve catra quando pretende escrever carta é um exemplo de erro. Já a violação é um ato deliberado que se desvia da ação segura. Ocorre no contexto social e envolve fatores cognitivos e motivacionais, levando a pessoa a ultrapassar intencionalmente os procedimentos seguros.
Um exemplo de violação é a situação de um motorista que dirige alcoolizado ou um motociclista que não utiliza o capacete. Apesar dessa violação ser um ato intencional, nem sempre leva a consequências danosas. Um tipo especial de violação são as sabotagens, quando uma violação é praticada deliberadamente para produzir dano. Os erros têm sido estudados por psicólogos e outros profissionais há pelo menos um século, sem separá-los das violações. Feita essa distinção, constatou-se que muitos acidentes antes atribuídos aos erros, na verdade, foram devidos às violações. No desastre nuclear de Chernobyl, 1986, por exemplo, constatou-se que 5 das 7 causas identificadas poderiam ser classificadas como violações e não como erros. Essa distinção entre erros e violações é importante porque nem sempre as medidas preventivas para evitar os erros são eficazes para o caso das violações. Tipos de erros. Existem muitos tipos de erros humanos. Aqueles mais comuns são ocasionados por erros de percepção e cujas ações não produzem o efeito desejado. Há diversas classificações de erros humanos, mas aquela mais usual é pelo nível de atuação do organismo. Na figura a seguir, temos diversos níveis de percepção e processamento de informações e exemplos de erros relacionados a esses níveis. Por exemplo, o erro de percepção e omissão de fatos está relacionado ao nível sistema sensorial. A falha da memória, o erro de avaliação, estereótipos e idiosincrasias pessoais, fatos eventuais não considerados e erro na escolha de alternativas está ligado ao sistema nervoso central. Já a falha na coordenação motora e os movimentos errados das mãos está ligado ao sistema motor. Assim, podemos classificar os erros em 3 tipos. Erros de percepção, que são aqueles devidos aos órgãos sensoriais, como falha em perceber um sinal ou identificação incorreta de uma informação e outros. Erros de decisão, que são aqueles que ocorrem durante o processamento das informações pelo sistema nervoso central, como erros de lógica, avaliações incorretas, escolha de alternativas erradas. E erros de ação, que são aqueles que dependem de ações musculares, como movimentos incorretos, posicionamentos errados, trocas de controles, força insuficiente ou demora na ação. Tipos de violações. As violações são de natureza mais complexa e não se explicam apenas pelos fatores fisiológicos, pois são conscientemente praticados. Uma pessoa que vê e ultrapassa o sinal vermelho no trânsito não tem erro de percepção e tem consciência de que está infringindo uma norma estabelecida. As violações podem ser explicadas por 2 causas: motivação interna, que são ocasionadas por problemas psicológicos, necessidade de autoafirmação, rebeldia, demonstrações de não conformidade a certos estereótipos, códigos ou regras estabelecidas, e motivação externa, que são as violações praticadas por premência de tempo, necessidade de ganhar dinheiro, pressões sociais ou seguir regras e valores de certos grupos e minorias. Efeitos da aprendizagem. Comparando-se trabalhadores novatos com aqueles experientes, observou-se que ambos cometem erros. Muitas vezes, os experientes cometem até mais erros. Entretanto, há uma grande diferença entre eles quando se trata de corrigir os erros. Os experientes são sempre mais rápidos. Portanto, no projeto de sistemas não é suficiente preocupar-se apenas com a prevenção dos erros. É preciso que esses erros se tornem facilmente detectáveis e corrigíveis, e mais do que isso, que as consequências do erro sejam minimizadas. A análise dos erros. Nem sempre é fácil identificar e caracterizar os erros. No julgamento do que é certo ou errado, pode haver um certo grau de subjetividade. O julgamento do erro humano. Para que um comportamento humano insatisfatório seja classificado como um erro humano, é necessário um julgamento, o qual pode ser feito pela própria pessoa que realiza a ação. Enfoque analítico. Até recentemente, os acidentes eram registrados como fatos sem maiores considerações sobre as condições ou processo de trabalho onde ocorriam. Nos últimos anos, tem se dado maior ênfase ao enfoque analítico do acidente, com o uso de métodos semelhantes aos que eram usados para investigar as falhas do sistema técnico. Desse modo, as descrições de erros ou acidentes devem ser apresentados não apenas como fatos, mas complementados com a descrição das circunstâncias que causaram os desvios.
Frequência dos erros. A frequência dos erros depende do funcionamento da interface homem-trabalho. Se o homem for capaz de identificar imediatamente as consequências provocadas pelos desvios naturais do seu comportamento, ele pode introduzir ações corretivas, diminuindo a frequência dos erros. Portanto, os erros dependem da facilidade de percepção das condições inaceitáveis e da reversibilidade do sistema. Incidentes críticos. O estudo dos erros a partir dos acidentes nem sempre produz bons resultados, por 3 motivos. Em primeiro lugar, nem todos os erros provocam acidentes. Em segundo, os acidentes não ocorrem com tanta frequência e, portanto, não oferecem muitas oportunidades para estudo. Por fim, existe pouca relação entre a gravidade do erro com a gravidade do acidente. Ou seja, pequenos erros podem provocar grandes acidentes e vice-versa. Para não ficar apenas na dependência dos acidentes para estudar os erros, Fitts e Jones, 1947, desenvolveram um método chamado de incidentes críticos. Eles são representados pelas situações chamadas de quasi-acidentes, que são mais numerosas que os acidentes. Assim, os quasi-acidentes são situações anormais que aconteceram efetivamente, mas foram evitadas a tempo antes que se transformassem em acidentes. Para levantar os incidentes críticos, Fitts e Jones usaram um grupo de pilotos de avião que eram entrevistados semanalmente. Eles eram solicitados a descrever as situações de perigo em que estiveram envolvidos, com sérios riscos de acidentes. Com isso, foram constatadas diversas falhas, tais como falha nos mostradores, falha nos controles, deficiências nos procedimentos para corrigir os desvios e ausência de motivação e estímulos para reduzir a monotonia, fadiga e estresse. Com essa análise de incidentes críticos, foi então conseguida uma grande quantidade de informações que contribuiu consideravelmente para o aperfeiçoamento dos controles e mostradores em aeronaves. Prevenção de erros. Existem diversas formas para prevenir os erros humanos. Uma delas é substituir o homem pela máquina, principalmente em tarefas simples e repetitivas ou que exijam grandes forças. Contudo, deve-se observar que as máquinas erram menos, mas dificilmente corrigem os seus próprios erros, enquanto o ser humano é mais sensível a isso. Outra forma de reduzir os erros é aplicando conhecimentos ergonômicos para o aperfeiçoamento de mostradores, controles, postos de trabalho e outros dispositivos. Isso significa que as máquinas devem ser construídas de modo que não funcionem enquanto todos os procedimentos de segurança não tenham sido adotados. Por exemplo, trens e elevadores que só se movimentam com as portas fechadas ou uma caixa de chave elétrica que só se abre quando a energia estiver desativada. Existem também eletrodomésticos como fornos e lavadoras que só funcionam com as portas fechadas. Além disso, outra forma de prevenir erros é a seleção, treinamento e supervisão adequada do operador. Procedimentos seguros. Os procedimentos seguros são recomendações escritas que visam reduzir os acidentes nos locais de trabalho. Eles são continuamente atualizados para se adaptar aos novos equipamentos e mudanças das condições de trabalho. Também incorporam as novas descobertas baseadas nas análises de incidentes e acidentes ocorridos no passado. Podem surgir, assim, novas normas e leis, e há a tendência de que esses procedimentos se tornem cada vez mais detalhados e restritivos. Teoria da homeostase do risco. A teoria da homeostase do risco afirma que cada pessoa tem um determinado marco, um limite superior para o risco. Isso significa que essas pessoas estão dispostas a correr um certo nível de risco até que este se aproxime do seu marco. Segundo essa teoria, haveria um mecanismo de ajuste do risco, aumentando ou reduzindo em função das condições de segurança. De acordo com ela, a forma mais eficiente de reduzir os acidentes é atuar sobre o marco, procurando abaixar o seu nível. Isso naturalmente só é válido nos casos em que a própria pessoa tem controle sobre o grau de risco a que estão expostos. Existem muitas maneiras de reduzir esse marco. Alguns exemplos são instruir os trabalhadores, mostrando as ligações entre comportamentos de riscos e os respectivos acidentes, bem como suas consequências em termos humanos, sociais e materiais, conceder incentivos, ou seja, reforçar a prática de atos seguros visando aumentar a frequência dos mesmos, e aplicar punições,
aumentando as consequências sobre aqueles que praticam atos inseguros, como castigos e punições. Um exemplo disso é aumentar o valor das multas para excessos de velocidade. Portanto, pela teoria da homeostase, o investimento puro e simples no sistema para melhorar a segurança seria pouco eficaz, porque o homem acaba também ajustando seu comportamento para correr maiores riscos ao sentir-se seguro. Fatores que influem nos acidentes. Os acidentes geralmente resultam de interações inadequadas entre o homem, a tarefa e o seu ambiente. O acidente pode ser causado por um comportamento de risco do operador de um sistema, pelas inadequações do posto de trabalho ou produtos mal projetados ou falhas da máquina, e também pode vir do meio ambiente, como buracos na estrada. Modelos sequenciais de acidentes. Os modelos sequenciais são aqueles que explicam os acidentes por uma cadeia de eventos. Heinrich, 1959, formulou um modelo bastante difundido que é chamado também de dominó do acidente, pois existiriam 5 eventos encadeados que levariam à lesão do trabalhador. São eles: personalidade, falhas humanas, causas do acidente, condições inseguras e atos inseguros, o acidente e a lesão. Segundo essa teoria, a prevenção deveria ser feita pela retirada de uma das pedras para se interromper a corrente e, assim, evitar a propagação da queda no dominó. Outro modelo sequencial foi apresentado por Ramsey, 1978, segundo o qual uma pessoa exposta a uma condição insegura apresentaria os seguintes comportamentos sequenciais: percepção do perigo através dos órgãos sensoriais, identificação do perigo, processamento da informação, decisão de evitar o perigo, em que é feita a escolha da alternativa, e habilidade para evitar o perigo, que inclui habilidade motora, forças e tempo de reação. Qualquer falha em uma dessas etapas contribuiria para aumentar os riscos de acidentes. Analogamente ao modelo do dominó, a prevenção deve ser baseada na interrupção da cadeia que leva ao acidente. Esses modelos sequenciais centralizam as causas do acidente na falha humana. A etiologia dos acidentes. Reason, 1995, propôs um modelo abrangente sobre as causas dos acidentes nas organizações, dividindo-as em 3 blocos, conforme é visto na figura. O bloco 1 refere-se à organização. Algumas decisões organizacionais podem criar condições que favorecem o aparecimento de acidentes. Estas são chamadas de falhas latentes e incluem atividades como projeto do produto, projeto do trabalho, planejamento e controle da produção, plano de cargas e salários, investimentos na automação dos equipamentos e outros. O segundo bloco está ligado ao local de trabalho. No local de trabalho surgem as condições para a ocorrência de erros e violações. Entre essas incluem equipamentos e ferramentas inadequadas ou mal conservadas, postos de trabalho mal projetados, ambientes sujos e ruidosos, posturas inadequadas, cargas excessivas e outros. O terceiro bloco é o dos trabalhadores. Aqui entram as condições pessoais que podem favorecer a ocorrência de erros e violações, como estresse, fadiga, monotonia, treinamento inadequado e conflitos com colegas e chefias. As falhas do bloco 1 são ditas latentes porque surgem nos escalões superiores e são criadas por pessoas afastadas dos acidentes, tanto no espaço como no tempo. Por exemplo, o projeto do local de trabalho pode ser realizado até em outro país distante. Já as falhas dos blocos 2 e 3 são chamadas de ativas e ocorrem no local do trabalho, produzem efeito imediato em forma de lesões ou danos materiais. É importante ressaltar que pode-se criar barreiras para que as falhas não se transformem em acidentes. Exemplo dessas barreiras podem ser o treinamento, equipamentos com dispositivos de segurança, equipamentos de proteção individual, padrões, procedimentos seguros, limpeza, ordem, melhor relacionamento social e assim por diante. Método da árvore das causas. Esse método foi proposto por Leplat e Rasmussen em 1984. Faz a representação gráfica das interações entre as diversas falhas que conduzem a um acidente. Entende-se aqui por falha qualquer tipo de erro humano, defeito mecânico ou deficiências ambientais que provocam desvios na tarefa. Para a construção da árvore de causas, parte-se de um acidente que já aconteceu e, a partir daí, organiza-se a lista de causas que contribuíram para a ocorrência do acidente. Depois, são definidas as relações entre essas causas, que podem ser de 2 tipos. Relação sequencial ou em série,
X e Y indica que o evento X é uma condição necessária ou pré-requisito para a ocorrência do evento Y. Se não existisse X, o evento Y também não existiria. É o caso de uma pessoa que caiu Y de uma escada X. Se não tivesse subido na escada, a pessoa não teria caído. E a relação de confluência ou em paralelo, X1, X2 em Y. Significa que é necessário ocorrer 2 ou mais eventos simultâneos, X1 e X2, para que ocorra a consequência Y. Sem X1 ou sem X2, o evento Y não ocorreria. Por exemplo, uma pessoa que caiu Y de uma escada X1 porque esta escorregou em um chão liso X2. Exemplo da árvore de causas. Leplat e Rasmussen apresentam um exemplo de transporte de uma carga pesada com o uso de uma empilhadeira, como vemos nessa figura. O operador recebeu uma ordem para transportar uma carga do depósito até um certo local da fábrica. A empilhadeira regular que ele estava acostumado a usar estava defeituosa. Então, foi necessário recorrer a uma empilhadeira de reserva, cujos controles se diferenciavam da empilhadeira regular. O operador não estava acostumado a dirigir essa empilhadeira de reserva. Ela também era um pouco menor que a empilhadeira regular e, com isso, provocou uma sobrecarga. Além disso, essa empilhadeira, por deficiência de manutenção, apresentava um defeito no sistema de freio. Durante o trajeto, surgiu um obstáculo inesperado na pista. O condutor teve que fazer uma manobra brusca que provocou uma inclinação da carga. Como a empilhadeira estava sobrecarregada, os freios não estavam funcionando e o condutor não estava acostumado a dirigi-lo. Ele perdeu o controle. A empilhadeira, então, desviou-se do seu trajeto e colidiu contra uma parede, causando ferimento no operador e um grande prejuízo material. Nesse caso, observamos 4 eventos confluentes: a empilhadeira regular com defeito, falha na manutenção, sobrecarga da empilhadeira e o obstáculo na pista. Observando-se as diversas causas, podem ser adotadas certas medidas para que, futuramente, não provoquem outros acidentes semelhantes. Nesse caso, a empilhadeira reserva deveria ser semelhante à regular, as rotas deveriam ser mantidas limpas e desobstruídas e o operador poderia ser treinado. Análise das causas. A análise das causas consiste em introduzir modificações no sistema produtivo e é importante para que esse sistema produtivo possa resistir aos erros humanos ou para que tenha tolerância para absorver certa faixa de variação do comportamento humano. Essa análise envolve ações como modificações em máquinas e equipamentos, alterações no processo produtivo, melhoria da organização do trabalho, sistemas de manutenção, treinamento dos trabalhadores e melhoria do sistema de informações. A árvore das causas é mais facilmente elaborada pela análise retrospectiva partindo-se de um acidente que já aconteceu. Além disso, como vimos anteriormente, podem ser tomadas certas providências que funcionam como barreiras para impedir a propagação das causas ao longo da árvore. Modelos fatoriais de acidentes. De acordo com o modelo fatorial, não existiria uma sequência lógica ou temporal de eventos, mas um conjunto de fatores que interagem continuamente entre si e cujo desfecho pode ser um quase-acidente ou acidente. Esse modelo é mais dinâmico, pois os fatores estariam em contínua evolução, bem como as interações entre eles. Os fatores normalmente incluídos em estudos de acidentes são conteúdo da tarefa, máquinas e ferramentas, trabalhador, personalidade, sonolência, estrutura organizacional e ambiente físico. Conteúdo da tarefa. Uma forma mais dinâmica de investigar um acidente é o de dar maior importância à atividade, analisando-se o conjunto de fatores humanos envolvidos em comparação com as exigências da tarefa. No exemplo de uma tarefa de carregamento manual, um determinado fator humano, como forças musculares máximas, poderá ficar sobrecarregado, representando então o fator limitante dessa tarefa. Características das máquinas e ferramentas. As características das máquinas e ferramentas usadas pelos trabalhadores podem influir no risco de acidentes. As características operacionais das mesmas devem situar-se dentro dos limites de percepção do organismo humano, assim como as exigências de movimentos musculares e energéticas. Quanto mais essas exigências se aproximarem daqueles limites máximos ou mínimos, maiores serão os riscos. Atributos do trabalhador. Existem diversos atributos pessoais do trabalhador que podem contribuir para aumentar ou reduzir os riscos de acidentes. Aí se incluem as capacidades sensoriais, habilidades motoras, a capacidade de tomar decisões e experiências anteriores.
Por exemplo, dirigindo um carro na estrada, de repente o motorista poderá vislumbrar um caminhão vindo na contramão. A decisão de frear ou desviar-se pela esquerda ou direita vai depender das percepções e da experiência do motorista. Estudos mais aprofundados demonstram que as características individuais, como personalidade, sexo, idade e capacidades intelectuais, não apresentam influência significativa sobre os acidentes. Por outro lado, foi constatado que o estresse e preocupações surgidas na vida pessoal, fora do trabalho, têm uma forte influência na ocorrência de acidentes. Personalidade. Diversos estudos estatísticos realizados com as pessoas que se acidentam demonstraram que a frequência de acidentes não se distribui uniformemente entre os trabalhadores. Ao contrário, há um pequeno grupo de trabalhadores que apresentam frequências de acidentes acima da média. Isso levou à formulação de uma teoria segundo a qual existiriam pessoas com maior predisposição para acidentes. O estudo do comportamento social desse grupo mostrou que essas pessoas eram agressivas e com tendências antissociais. Também se descobriu que a imaturidade, inexperiência e problemas de saúde contribuem para aumentar a frequência dos acidentes. Assim, é função da ergonomia identificar riscos e eliminá-los no ambiente de trabalho para que comportamentos inseguros não se transformem em acidentes. Sonolência. A maioria dos trabalhadores já passou pela experiência da sonolência no trabalho, que prejudica o desempenho em um instante em que a atenção é necessária. Cerca de 85% dos trabalhadores noturnos e 64% dos motoristas declaram que sentem sonolência durante o trabalho. Contudo, apenas 4 a 5% desses casos resultam em acidentes. Para combater a sonolência, os motoristas procuram modificar os estímulos ambientais, abrindo a janela, reduzindo a calefação, dirigindo mais lentamente ou variando deliberadamente a velocidade. Em outros casos, procura-se uma estimulação direta sobre o organismo, esticando-se, dando beliscões, mordendo os lábios, lavando o rosto, fumando, tomando água, café, sucos, etc. Estrutura organizacional. Um trabalho organizado de modo que as tarefas e responsabilidades de cada trabalhador estejam claramente definidas em um ambiente descontraído e um clima amistoso entre os colegas e superiores tende a reduzir os acidentes. Sempre que for possível, devem ser promovidas palestras e discussões com a apresentação de materiais visuais como filmes e vídeos que enfatizem a necessidade dos comportamentos seguros no trabalho. Ambiente físico. O ambiente físico exerce grande influência sobre os acidentes por ser fonte permanente de estresse dos trabalhadores. Um ruído indesejável ou um ofuscamento visual podem modificar o comportamento do trabalhador, favorecendo a ocorrência de acidentes. Segurança na indústria. A indústria moderna caracteriza-se pelo alto grau de investimento em capital e pela complexidade de suas operações. Isso significa dizer também que possuem muitos pontos vulneráveis, onde podem ocorrer acidentes com um grande potencial de perdas e danos. Através de análises sistemáticas, algumas indústrias conseguiram reduzir ao mínimo os acidentes provocados pelos erros humanos. Como é difícil estimar a confiabilidade humana de forma global, sua análise é decomposta em tarefas mais simples e se pesquisam as confiabilidades de cada uma dessas tarefas. Assim, se identificam algumas tarefas críticas do sistema, cujas confiabilidades podem ser determinadas em comparação com outros casos semelhantes. No caso em estudo, vamos nos restringir às operações de máquinas e equipamentos operados diretamente pelos trabalhadores e que podem causar lesões nos mesmos. Pontos críticos na máquina. Máquinas e equipamentos exigem cuidados especiais, pois geralmente têm partes móveis que representam riscos potenciais. Existem 3 pontos críticos na máquina que normalmente são responsáveis pela maioria dos acidentes. Geração e transmissão de movimentos, que abrange a fonte de movimentos e o sistema de transmissão, incluindo motor, eixos, engrenagens, polias, correias. Ponto de operação, é onde se processa o trabalho propriamente dito, realizando operações como corte, estampagem, solda, montagem e outros pontos móveis. No sistema produtivo existem diversos outros pontos móveis que se movimentam, não pertencendo às categorias anteriores. Segurança na operação de máquinas. Existem 2 classes de medidas para se aumentar a segurança na operação de máquinas, aquelas que atuam na máquina e as que atuam no homem. Na primeira classe, forma mais eficaz de atuação ocorre na fase do projeto de máquinas e equipamentos, de modo a eliminar os pontos perigosos. A atuação sobre o trabalhador deve ser considerada como medida de segunda ordem. Os seres humanos apresentam variações de comportamento e não se pode esperar que estejam sempre atentos e vigilantes para a prática de atos seguros. A seguir, veremos algumas medidas de segurança na operação de máquinas. Desenvolver projeto seguro. O projeto seguro é aquele que não expõe o operador ao risco.
As partes móveis são devidamente protegidas, como no caso da serra circular. Um cuidado especial deve ser tomado para que os dedos, mãos e braços não sejam colocados em situações perigosas, como vemos na segunda imagem. Outro cuidado refere-se à eliminação de cantos vivos ou protuberâncias que podem causar lesões no caso de pancadas. Isolar a máquina. Máquinas perigosas e que não precisem ter contatos frequentes com o homem devem ser isoladas em salas ou cubículos fechados por meio de uma grade protetora ou um alambrado. Os alambrados ou parapeitos devem ter uma altura mínima de 2 metros ou serem afastados de pelo menos 1 metro da máquina para que fiquem fora de alcance das pessoas, como vemos nessa imagem. Outra forma segura na operação de máquinas é isolar a parte perigosa dela. Quando não for possível isolar a máquina por inteiro, deve-se isolar pelo menos aquelas partes perigosas e que não exijam contato permanente com o operador. Uma quarta medida é proteger as partes perigosas das máquinas. Quando os pontos de operação da máquina não podem ser isolados, devem ser protegidos por dispositivos especiais, como bocais, grades ou guardas protetoras. Estes diferem do isolamento porque permitem acesso para a colocação e a retirada de peças, mas as mãos do operador devem ser mantidas a distâncias seguras. Na primeira imagem, vemos que as proteções transparentes permitem visualizar a operação em andamento e protegem o operador. Na segunda imagem, apresentamos uma proteção para partes perigosas da máquina. A. Alimentador deslizante para a prensa e B. Guarda com abertura regulável para a prensa. Interromper o funcionamento da máquina. Numa situação de emergência, a máquina pode ser freada ou desligada por meio de um dispositivo mecânico como um cabo de aço, barras ou alavancas. Nessa foto, vemos um exemplo de dispositivo mecânico para paralisar a máquina em caso de perigo. Quando a mão se esbarra na barra de proteção, a máquina se desliga automaticamente. Afastar o operador da área perigosa. A forma mais simples é colocar a máquina ou sua parte perigosa fora do alcance do operador, construindo-se uma barreira física entre eles, como vemos na primeira foto. Quando isso não for possível, as mãos do operador devem ser retiradas da zona perigosa por algum dispositivo mecânico ou mantidas a uma distância segura durante a operação. Um dispositivo desses é o afastador de mãos, que consiste de um cabo de aço amarrado ao pulso ou luvas do operador e que puxa suas mãos para fora da área perigosa antes da prensa bater. O comando duplo, visto na segunda imagem, também tem função semelhante. Consiste de 2 botões ligados eletricamente ou 2 alavancas que devem ser acionadas simultaneamente para manter as 2 mãos ocupadas fora da área de perigo. A 7ª medida de segurança para a operação de máquinas é a utilização de ferramentas especiais. Uma forma de afastar as mãos dos pontos perigosos de operação é pelo uso de ferramentas especiais para colocar ou retirar peças do ponto de operação. Existem muitos tipos de alicates, pinças e alongadores para essa finalidade. Por fim, trazemos uma última medida de segurança na operação de máquinas: a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs. As partes do corpo com maiores riscos de acidentes podem ser protegidas com os equipamentos de proteção individual, como luvas, botas, capacetes e óculos. Existem também os EPIs como protetores auriculares e máscaras, como é visto na primeira figura. É importante destacar que muitos EPIs não são eficazes para as mulheres, porque são fabricados apenas nas dimensões para homens, como as luvas que ficam folgadas ou máscaras que deixam entrar gases pelos lados quando usadas pelas mulheres. Prevenção das quedas. As quedas estão entre os acidentes mais significativos que ocorrem fora da operação de máquinas. Elas representam a principal fonte de acidentes em ambientes domésticos, principalmente para crianças e idosos. As seguintes medidas são recomendadas para prevenir as quedas: evitar desníveis no piso, principalmente aqueles menores de 10 centímetros, sinalizar os desníveis com faixas antiderrapantes, não deixar objetos que possam obstruir as passagens e corredores e remover as instalações de fios elétricos, cabos telefônicos ou outros obstáculos no piso. Projeto de produtos seguros. Os acidentes durante o uso de produtos de consumo são bastante frequentes. Ao contrário dos bens de capital, os seus usuários não foram treinados para o uso dos mesmos. Além do mais, são frequentes os usos não formais do produto, o uso da faca como chave de fenda, tesoura como martelo, banquinho como escada. Além desse mau uso, contribuem para os acidentes o mau design e os defeitos da fabricação. Keynes e Wigfall, 1990, desenvolveram uma metodologia para coletar dados sobre acidentes envolvendo vários produtos de consumo existentes. Os pesquisadores visitaram as pessoas vitimadas
nos próprios locais onde ocorreram os acidentes. O acidente era reconstruído com a vítima fazendo uso simulado do mesmo produto causador daquele. Ao longo de um ano, foram feitas descrições sobre 12 acidentes, incluindo cortes provocados por facas, descascadores de batatas e fatiadores de queijo, queimaduras provocadas por fogões e ferros de passar, quedas devido à ruptura da mesinha acoplada à cadeira de criança quando foi utilizada como escada, contusão provocada no queixo por um aparelho de ginástica para os braços quando escapou de uma das mãos. Assim, os pesquisadores concluíram que muitos acidentes eram devidos às percepções erradas induzidas pelos próprios produtos. Os consumidores julgavam que os produtos tinham determinadas qualidades e, na realidade, isso não acontecia. Desse modo, percebe-se que as descrições detalhadas dos acidentes forneceram diversas inspirações para a melhoria do produto, a fim de evitar os futuros acidentes. Em situações de trabalho, a maioria das lesões ocorre com o uso de ferramentas manuais como facas, martelos, alicates, pás e outros. As ferramentas elétricas que provocam mais acidentes são as serras, furadeiras, esmeris, grampeadores e aparelhos de solda. Projeto de produtos seguros. No mundo atual, os consumidores estão cada vez mais informados e exigentes. Nesse contexto, algumas empresas resolveram investir na segurança dos seus produtos, baseando-se em 2 pontos. Primeiro, na identificação de situações perigosas que poderiam resultar em acidentes e, segundo, na busca de soluções práticas para prevenir esses acidentes. Assim, a Universidade de Delft, na Holanda, desenvolveu um método para o projeto de produtos seguros baseado em 5 etapas. Etapa 1. Descrição de possíveis acidentes. As empresas podem obter dados relacionados a acidentes com o uso de seus produtos através das SACs, serviços de atendimento ao consumidor ou serviços de manutenção. A partir disso, pode-se fazer uma descrição dos possíveis acidentes envolvendo o produto. Etapa 2. Análise do problema. O produto deve ser analisado quanto ao projeto, ações do usuário e situações de uso em diversas fases, como as ações que precedem o uso, durante o uso e aquelas posteriores do uso, como a limpeza e armazenamento. Etapa 3. Identificação de fatores críticos. Após a análise, pode-se selecionar alguns fatores críticos considerados como possíveis causas de acidentes. Etapa 4. Síntese e formulação da solução. Nessa etapa, são elaboradas as alternativas para solucionar os fatores críticos identificados na etapa anterior. Estas geralmente recaem nos casos corrigir uma característica crítica do produto, corrigir ou prevenir uma ação crítica do usuário ou corrigir ou prevenir uma condição crítica do ambiente. Etapa 5. Avaliação da solução. Para avaliar a solução proposta, podem ser definidos alguns critérios como segurança, facilidade de uso, durabilidade, facilidade de limpeza, custos, viabilidade técnica e assim por diante. Exemplo de aplicação. Para aplicar o método proposto, é necessário que o projetista tenha alguma experiência na análise de acidentes e na conversão dos seus requisitos em características do produto. Schoon e Harmsen, 1990, apresenta um exemplo de análise e redesenho de uma pequena bomba de ar acionada a pedal, como pode ser visto na figura. Observando-se como esse produto é usado e guardado, verificou-se que havia uma mola no interior do pistão com uma certa resistência que era compatível com as forças da perna. Entretanto, ela deveria ser comprimida também na hora de guardá-la, colocando-se o pedal próximo da base. Essa posição era mantida com um gancho. Isso foi considerado como uma possível fonte de acidente, pois a mola do pistão era muito forte e o gancho poderia desprender-se acidentalmente, provocando um solavanco. Para solucionar esse problema, foram geradas 3 alternativas. 1. Trocar a mola. 2. Reduzir o tamanho da bomba. E 3. Desconectar o cilindro. A última alternativa foi considerada a mais viável por envolver poucas mudanças do produto sem prejuízo de seu desempenho. Na figura, é possível ver um desenho esquemático da solução proposta. Implementação da segurança no trabalho. Algumas empresas conseguiram resultados significativos na redução dos acidentes adotando-se um programa a longo prazo. Isso inclui uma decisão da administração superior como uma política da empresa, o envolvimento de todos os escalões e a execução sistemática de diversas atividades. Programa de Segurança do Trabalho. O Programa de Segurança do Trabalho deve ter existência formal, baseando-se em documentos escritos que façam parte da política geral da empresa. Esse programa deve incluir as seguintes etapas: comprometer a administração superior da empresa, criar uma unidade responsável pela implementação e envolver todos os escalões administrativos e de trabalhadores.
Implementação do programa. O espírito de segurança deve perpassar por toda a organização, desde a alta administração até o funcionário mais simples. Isso significa dizer que os administradores deverão demonstrar apoio ao programa, dirigindo-se aos empregados para falar sobre as condições de trabalho e problemas de segurança, o que pode ser feito em reuniões ou encontros formais, mas é mais eficiente num ambiente informal. As pesquisas demonstram também que as organizações mais democráticas que estimulam a participação dos trabalhadores nas decisões podem aumentar a motivação dos mesmos, concorrendo para reduzir os acidentes e reforçando as atitudes seguras. Inclusive, podem se atribuir prêmios e vantagens aos trabalhadores que tenham se destacado na prevenção de acidentes. Um fator motivacional importante é a comunicação entre vários níveis da organização, alta administração, média administração, trabalhadores, aumentando a participação de todos nos assuntos relacionados com a segurança. CIPA. No Brasil, a norma regulamentadora número 5 de 1999 exige a organização da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, em todos os estabelecimentos com mais de 20 empregados. A CIPA é composta de representantes da empresa e dos empregados. Ela deve se reunir pelo menos uma vez por mês ou sempre que houver um acidente, podendo atuar preventivamente ou corretivamente, assessorando a empresa na tomada das medidas necessárias. Acompanhamento da segurança. O acompanhamento da segurança pode ser feito por meio de inspeções periódicas aos principais postos de trabalho, podendo usar questionários ou checklists para fazer as verificações. Se houver um acidente, deve ser preparado um relatório minucioso. Para acompanhamentos globais destinados à alta administração, devem ser construídos dois índices, o coeficiente de frequência e o de gravidade. O coeficiente de frequência expressa o número de acidentes ocorridos com perda de tempo em relação a 1 milhão de horas trabalhadas, contabilizando-se todos os trabalhadores da empresa. Já o coeficiente de gravidade representa a perda de tempo com os acidentes em número de dias ocorridos em 1 milhão de horas trabalhadas. Difere do coeficiente de frequência, que indica apenas a quantidade de acidentes. Esses dois coeficientes servem como indicadores gerais da situação de acidentes em uma empresa. Como é visto nessa figura, podem ser elaborados gráficos desses coeficientes, mostrando suas tendências nos últimos 12 meses, atualizados mensalmente para o acompanhamento da alta administração. Implantação de práticas seguras. Para implantar práticas seguras no trabalho, é necessário, em primeiro lugar, identificar as situações de risco. Isso pode ser feito examinando os relatórios de acidentes, fazendo um levantamento através de questionários ou com observações e entrevistas diretas baseando-se em fatos reais. Quando forem identificadas todas as situações de risco, essas podem ser classificadas de acordo com a gravidade e frequência da ocorrência para se estabelecer as prioridades de tratamento. A etapa seguinte é a de desenvolver práticas seguras de trabalho para serem transmitidas aos trabalhadores. A prática segura no trabalho depende das seguintes atividades: descobrir as condições inseguras, adotar práticas seguras, conservar e manter limpo e primeiros socorros. A prática dos 5S. 5S é uma prática bastante simples, barata e eficiente para manter os locais de trabalho limpos, arrumados e saudáveis para reduzir os riscos de acidentes. Essa sigla que tem origem em 5 palavras japonesas, todas começando com S, que podem ser traduzidas por ordenação, arrumação, limpeza, higiene e autodisciplina. Os benefícios imediatos dos 5S são a melhoria do ambiente de trabalho, o uso eficiente do tempo, melhor aproveitamento de materiais, prevenção de acidentes e aumento da produtividade. Treinamento em segurança. O treinamento em segurança visa transmitir as práticas seguras no trabalho, desenvolvendo a capacidade de reconhecer as condições inseguras e criando habilidade para evitar acidentes. Existem várias modalidades de treinamento em segurança. Aquela mais simples é o que ocorre no próprio local de trabalho, on-the-job training, onde um trabalhador mais experiente ou supervisor treina o novato. Um outro tipo de treinamento mais efetivo é o que consiste de aulas apresentadas por especialistas. As aulas devem ser sempre complementadas com filmes, vídeos, discussão de casos e visitas aos locais de trabalho, com um instrutor mostrando em loco as fontes de perigo. É importante também que existam programas de valorização, recompensas e prêmios visando reforçar o comportamento seguro. Estudo de caso. Programa Global de Segurança. A empresa química DuPont, em função do elevado índice de acidentes observado em suas fábricas, resolveu instituir um programa global de segurança. Esse programa foi baseado nos seguintes princípios: todos os acidentes podem ser evitados, segurança é uma responsabilidade da alta administração,
A segurança deve fazer parte de todos os trabalhos e os chefes são responsáveis pela segurança dos seus subordinados. Esses princípios foram aplicados na formulação de um programa de segurança para todos os níveis da empresa, baseando-se nas seguintes etapas. Etapa 1. Definição da política de segurança. Etapa 2. Planos setoriais de segurança. Etapa 3. Relatórios de incidentes. Etapa 4. Envolvimento dos trabalhadores. E, por fim, etapa 5. Acompanhamento. Com a introdução do programa e a adoção das medidas que discutimos, os efeitos começaram a aparecer no ano seguinte ao da implantação. Os índices começaram a cair e continuaram a reduzir-se ano após ano. Ao cabo de 6 anos de vigência do programa, o coeficiente de frequência caiu para 0,4, ou seja, 1,6% da marca anterior, e o coeficiente de gravidade chegou a 30, o que representava apenas 5% da marca anterior. Esses dados podem ser vistos na figura a seguir. Desse modo, percebemos que um programa desses pode ser facilmente justificado do ponto de vista econômico. Cada acidente, além dos prejuízos materiais e despesas com tratamentos médicos, provoca interrupções na produção e chama a atenção de outros trabalhadores. Tudo isso sem falar que um acidente contribui para diminuir o ânimo e o moral dos demais trabalhadores, provocando uma queda da produtividade. A longo prazo, isso pode afetar a motivação dos trabalhadores. Então a gente se pergunta, como promover o assunto da segurança do trabalho? Uma forma de promover essa discussão ocorreu na UFRJ Macaé no dia 20 de junho de 2018, com a primeira jornada de saúde e segurança do trabalho. O evento contou com a presença de nomes importantes na área, como o professor Mário Vidal, e profissionais de grandes empresas, como Halliburton, Petrobras, Aker. Eles enfatizaram a importância desse assunto estar enraizado na cultura da organização e corroboraram o que vimos nessa videoaula, que o envolvimento da alta administração é de fundamental importância para o funcionamento das políticas implementadas. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e qualquer dúvida, coloque nos comentários que nós responderemos. Até mais!